Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Joyce Mirella, sou aluna da graduação em História na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu e minha colega de pesquisa, Yasmin Vasconcelos, viemos aqui falar um pouquinho para vocês como que foi a nossa experiência no projeto de iniciação científica coordenado pela professora do Departamento de História, Cláudia Viscardi. O nome do projeto, né, se chama Francisco Campos, Trajetória Biográfica. E antes da gente falar da nossa experiência no levantamento das fontes, eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre história e biografia, que é importante para a gente compreender como que esse projeto ele se justifica. Então, né, a partir disso, a gente entende que história e biografia elas são discussões que dialogam e que se mostram muito próximas. Então, nesse projeto, a gente buscou evidenciar o papel desempenhado pelas biografias históricas, né, colocando em foco o protagonismo dos indivíduos ou da sociedade no fazer esse histórico. Então, a partir disso, a gente compreende que as biografias históricas elas fazem com que seja possível, né, a gente construir uma análise de reflexão em torno de fenômenos políticos, sociais e culturais de determinado contexto histórico. E, em contrapartida, a gente também consegue perceber, né, qual que é a contribuição dos indivíduos para que seja construído, né, esse fazer esse histórico, para que seja construído esse contexto. Então, pensando, né, no projeto, quem que foi Francisco Campos? Francisco Campos ele nasceu em Minas no ano de 1891, se formou em Direito na cidade de Belo Horizonte e ele teve uma ascensão política muito rápida. Primeiro, ele atuou como deputado estadual e federal no Partido Republicano Mineiro, mas logo ele foi adentrando cada vez mais na vida política daquele contexto. Então, a partir disso, a gente percebe que a atuação do Francisco Campos, né, na vida política brasileira do século XX, ela foi muito ativa. Ele teve participação na redação da Reforma Constitucional de 1926. Ele também foi o redator da Constituição de 37, redigiu vários códigos jurídicos para o Brasil, que muitos deles, né, ainda estão em vigor até hoje. E ele produziu uma reflexão sobre a nossa história e a nossa memória política. Então, essa contribuição ela teve um papel relevante para a gente pensar na construção da cultura política autoritária brasileira, que foi algo que fortaleceu o nosso imaginário em determinadas práticas políticas que ainda estão em vigor até hoje e que, volta e meia, ainda ameaçam, né, a nossa democracia brasileira. Então, a partir disso, a gente consegue compreender, né, a importância de estudar uma figura política como a do Francisco Campos, assim, que teve essa atuação tão efetiva no cenário político brasileiro do século XX. Agora, a minha colega Yasmin vai falar um pouco sobre a nossa experiência com levantamento de fontes. Olá, meu nome é Yasmin, eu estive ao lado da Joyce nesse projeto e vou falar mais um pouco em relação ao nosso trabalho. Pensando na elaboração de uma biografia que aborde toda a trajetória política de Francisco Campos, essa pesquisa vai pensar nos seus discursos parlamentares, suas peças jurídicas, sua participação na imprensa e suas obras. Em relação ao período de vigência do projeto que estamos trabalhando aqui, o levantamento de fontes se relacionou à pesquisa na imprensa nacional, na hemeroteca digital especificamente, entre os anos de 1932 a 1968. Essa segunda fase da pesquisa foi importante para a gente entender o agir politicamente de Francisco Campos refletido na sociedade brasileira. Então, a gente coletou e organizou aproximadamente 3.900 páginas de todos os jornais encontrados na hemeroteca digital, com o recorte Francisco Campos entre os anos de 1932 e 1968. Em relação ao andamento atual da pesquisa, a gente está pensando no resumo dessas notícias coletadas, já que foi um levantamento extenso de fontes. Por fim, eu queria agradecer a CNPq, a Cláudia Viscardi e ao FJF por nos dar a oportunidade de fazer parte desse projeto com uma metodologia inovadora relacionada ao Brasil republicano.